Seja muito bem-vindo ao podcast A Palavra do Evangelho. Você é novo por aqui, eu me chamo Aimee. Eu decidi criar esse canal, criar esse podcast para compartilhar das boas novas de Cristo e para ajudar você que é cristão na sua caminhada de fé. No episódio de hoje, episódio número 148, a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo em Tiago. A gente já está no capítulo 2 da Epístola de Tiago e hoje a gente vai se deter, a gente vai ler ali os versículos 10 até o versículo 13. Já pega o seu papel, já pega a sua caneta para a gente ler e estudar a Bíblia juntos. Eu vou ler então do versículo 10 até o versículo 13 na versão NVI. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse não adultere, também disse não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você assistiu ao nosso último vídeo, referente ao capítulo 2, mas aos versículos anteriores, você vai se lembrar de que nós falamos sobre favoritismo, sobre como que Deus não se agrada de uma postura que favorece outra pessoa por aquilo que ela pode nos oferecer. E o que Tiago está querendo dizer, tanto nos versículos 8 e 9 quanto nesse versículo 10, é justamente a ideia de que não há como uma pessoa obedecer a apenas alguns mandamentos da lei, ou apenas a um mandamento da lei, sem transgredir de fato a toda a lei, a todos os mandamentos do Senhor. A gente não pode escolher apenas os mandamentos que são mais desejosos para nós. Deus deseja uma obediência plena, uma obediência completa a Ele. E, além disso, por que quando a gente transgride um mandamento, a gente também transgride a todos os mandamentos? Isso acontece porque aquele que deu um mandamento é quem deu todos os outros. Ou seja, o próprio Senhor foi quem deu o 5º mandamento, mas também foi o próprio Senhor quem deu o 10º mandamento, o 7º mandamento, e por aí vai. É o Senhor, a mesma autoridade, o mesmo ser que instituiu todas essas leis. Então, se eu peco, se eu erro em um ponto, eu estarei errando, consequentemente, em todos os outros. E daí, no versículo 12, Tiago já vai dizer: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tiago, ele traz à mente desses judeus que agora se converteram ao cristianismo a nova aliança. Agora nós não estamos mais na antiga aliança, nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Isso significa que a gente vai viver por aí de qualquer jeito, a gente não vai obedecer aos mandamentos do Senhor? Muito pelo contrário. Estar na nova aliança significa dizer sim a Cristo e permitir e abraçar a graça e a sua misericórdia sobre nós. É justamente essa graça que nos capacita a obediência. É justamente essa graça de Deus que nos impulsiona para aquilo que Ele quer que nós façamos. Isso significa que nós não mais vivemos, não mais dependemos da força do nosso braço. No tempo da lei, as pessoas dependiam de si próprias. A lei apenas mostrava para elas o quão erradas elas estavam. Mas agora, no tempo da graça, nós sabemos que nós somos pecadores, mas nós temos um Senhor que nos deu a oportunidade, que nos dá a capacidade de obedecer aquilo que Ele nos diz. Paulo fala muito sobre isso em Romanos. Ele fala como que a lei, na verdade, ela nos mostra o quão pecadores nós somos. E ela não é má por causa disso. Entende? Ela apenas mostra o nosso pecado. Mas agora, quando Cristo vem, quando Cristo se entrega em nosso favor, nós agora temos acesso ao trono da graça, nós agora temos acesso ao Pai. E por isso nós podemos viver uma vida de obediência e de liberdade. É assim como o Tiago fala, nós agora seremos julgados pela lei da liberdade. Liberdade porque nós não mais somos escravos do medo, nós não mais somos escravos do pecado, nós agora somos escravos de Cristo, nós agora vivemos segundo aquilo que Ele diz sobre nós. E nesse mesmo versículo, Tiago vai dizer, não apenas para que as pessoas ajam de acordo com a lei da liberdade, mas também com o que elas falem. E aqui a gente já volta para o capítulo anterior que a gente estudou, em que Tiago fala, ele instrui a todos para que eles sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Então, isso também nos traz uma luz, nos traz um alerta sobre a maneira com que nós temos nos posicionado verbalmente, sobre aquilo que tem saído de nossos lábios. Em Efésios 4:29 vai dizer,
Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, a vontade do Senhor é para que não apenas as nossas ações glorifiquem ao Senhor, mas também as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca. Outra evidência de que nós não estamos mais no tempo da lei é que agora a circuncisão ela passa a ser espiritualmente, a circuncisão passa a ser no interior do nosso ser. Antes, no tempo da lei mosaica, a circuncisão ela era física, mas agora ela passa a ser feita pelo próprio Espírito de Deus nos nossos corações. Isso vai estar lá escrito em Romanos 2:29. Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio subir a régua. Antes, a ordenança era: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E agora, com Cristo, a ordenança é amar os inimigos também. E a gente não pode se esquecer de que da mesma forma com que Cristo subiu o nível, né, de exigência, mas a gente não pode esquecer que ele também nos deixou o seu Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que nos direciona e que nos dá sabedoria e discernimento para que a gente cumpra exatamente o que Cristo nos direcionou a fazer. Isso significa que a obediência é possível. O que antes era impossível no tempo da lei, agora é possível. Nós temos um sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, que subiu aos céus, que se tornou agora de fato o sacrifício em prol de toda a humanidade. Ele é o sacrifício único, não necessita-se de mais sacrifícios igual no tempo da antiga aliança. E por conta desse sacrifício perfeito de Cristo, nós agora temos liberdade, temos nova vida em Deus. E no versículo 13, Tiago vai dizer que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, e de que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Tiago está querendo dizer aqui é de que aqueles que exercem misericórdia, eles serão julgados com misericórdia. E aqui a gente também precisa se lembrar de que a gente só consegue exercer misericórdia, a gente só consegue viver de forma piedosa, viver de forma com compaixão no nosso coração, por conta do Espírito Santo, porque a gente só ama porque o próprio Cristo nos amou primeiro. Ou seja, nós cristãos que recebemos a misericórdia de Cristo, precisamos viver de forma misericordiosa. Isso porque, primeiro, a gente vai estar mostrando ao mundo o amor de Cristo, e é assim que Jesus falou que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos, mas também porque no tempo do juízo, quando nós formos julgados, o próprio Deus nos julgará com misericórdia. Isso se cumpre aqui naquilo que Jesus falou em Mateus 7:2. E quantas vezes nós olhamos para o cisco que está no olho do nosso irmão, e a gente sabe que a gente tem um cisco, mas a gente não olha para o nosso próprio defeito, a gente não olha para o nosso próprio erro, e muitas vezes a gente impõe um julgamento, a gente impõe uma régua muito maior para o próximo do que a gente impõe sobre nós mesmos. E isso é errado, isso é contrário àquilo que o Senhor nos diz. E quando isso acontecer, que nós estejamos com o coração sincero e aberto diante do Senhor, para pedir para que o seu Espírito Santo nos ajude a olhar para o nosso coração com transparência, com sinceridade, e para que o próprio Espírito Santo nos ajude a julgar não apenas o próximo, mas também a nós mesmos. E é dessa forma que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Perceba que a misericórdia não exclui o juízo. Porque se nós não abraçarmos, se nós não decidirmos viver de forma misericordiosa, se a gente impor um juízo severo aos outros, os juízos sem misericórdia, o juízo também virá sobre nós. No episódio 138, eu falo um pouco mais sobre isso, sobre o caráter de Deus no Novo e no Antigo Testamento. Se você tem dúvidas a respeito disso, eu vou deixar o vídeo aqui também no card para você acessar, porque é um vídeo que eu aprofundo um pouco mais isso que eu tô falando nesse momento. Esse foi o episódio de hoje. Se você foi edificado, se você aprendeu alguma coisa nova, por favor, comenta aqui embaixo para que eu saiba. E se você foi abençoado também por esse conteúdo, curta para que outras pessoas acessem a esse vídeo e também para que o YouTube recomende vídeos como esse para você. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e eu te encontro no episódio de número 139.